Furacões. Eles não são motivos para risos. As pessoas podem levar meses ou anos para se recuperar completamente. Imagine como é para criaturas subaquáticas que têm um excesso de brânquias e um déficit de polegares opositores, tipo os peixes. As pessoas normalmente chamam a atenção e se abrigam quando uma tempestade se aproxima do continente, mas as tormentas passam a maior parte do tempo no mar. Se você contar as perdas dos recifes de corais e outras formas de vida marinha, verá que é onde também acontece a maioria dos danos. Alguns animais, como tubarões e outros nadadores rápidos, geralmente ficam a salvo. Os tubarões têm órgãos conhecidos como linhas laterais, que permitem detectar as mudanças na pressão barométrica que acompanham tempestades severas. Esses tubos longos e cheios de fluido são semelhantes em forma e função ao ouvido interno de um ser humano e são extremamente sensíveis às vibrações da água. É assim que esses animais conseguem perceber as presas feridas se debatendo através de centenas de metros de água. Esses órgãos também atuam como um sistema eficaz de alerta precoce, como o Serviço Nacional de Meteorologia para carnívoros oceânicos. Quando sentem um furacão ou uma tempestade tropical se aproximando, os tubarões respondem movendo-se para águas mais profundas, retornando ao seu território habitual apenas após o perigo. Outras criaturas que têm sensores para evitar tempestades incluem várias espécies de cobras do mar. Há evidências de que alguns peixes também conseguem perceber a mudança da pressão. Os golfinhos são outra grande espécie aquática capaz de detectar tempestades que se aproximam, embora consigam isso de maneira diferente. Em vez de sentirem a pressão barométrica, conseguem detectar a aproximação de tempestades com base na quantidade de sal na água ao seu redor. Os furacões jogam muita água fresca no oceano em forma de chuva. Isso reduz temporariamente a salinidade da água perto da superfície, informando aos golfinhos que algo pode estar errado. Assim como os tubarões e outras criaturas marinhas sensíveis à pressão, estes mamíferos marinhos respondem a essa alteração, fugindo para as águas mais profundas do mar aberto. Mas, diferentemente dos tubarões, eles ainda precisam subir a cada 10 a 15 minutos para respirar. Só o fato de estarem mais longe da costa oferece um certo grau de proteção contra muitos dos efeitos de um furacão. Falando em efeitos, o que faz com que os reis do oceano nadem assustados? Tem que ser algo muito ruim para tantas espécies precisarem desenvolver sensores naturais ao clima extremo. A resposta é um pouco complicada, mas tem a ver com o que acontece com a água quando uma tempestade grande está se formando no ar. Tudo começa na superfície, onde os ventos fortes do vendaval sopram na água para criar ondas. Estas aumentam conforme há mais vento e pegam mais vento quanto maiores ficam. Enquanto esse ciclo continua, a água abaixo das ondas começa a se mover em um movimento circular. Isso aciona a água logo abaixo, até que outro círculo se forme. Em breve, surgem mais deles logo abaixo. Os aros ficam cada vez menores até cessarem completamente, o que explica por que tantas criaturas fogem para águas mais profundas. As coisas começam a ficar feias quando a tempestade passa por águas rasas, e esses círculos conseguem alcançar o fundo do mar. Como a areia e a rocha não são tão fluidas quanto, os fluidos, o ciclo é interrompido. Em vez de círculos, a água começa a se mover para frente e para trás pelo fundo do mar. Esses movimentos rápidos agitam os sedimentos, levantando muita areia, pedras e até mesmo naufrágios ocasionais. Não é preciso que um oceanógrafo lhe diga que todos esses detritos voando são terríveis para a vida selvagem local. Qualquer ser que não seja rápido ou móvel o suficiente para sair do caminho vai ter sérios problemas. Então, quem ainda está por ali? Peixes territoriais que não querem abandonar suas conquistas e aqueles que se movem mais lentos, como os cavalos marinhos, são igualmente prejudicados. Os crustáceos não se saem muito melhor, nem as tartarugas marinhas ou animais fixos como esponjas, ostras e pepinos do mar. Eu não gostaria de ser agredido com várias toneladas de areia e pedra, e provavelmente sentiria o mesmo se fosse um molusco. Os peixes também precisam se preocupar com a poeira que obstrui suas brânquias e o movimento de turbilhão geralmente reduz o oxigênio da água. Esses mesmos movimentos também podem puxar a água mais salgada de partes mais profundas do oceano, e muitos peixes costeiros não estão adaptados para sobreviver em um ambiente como esse. Agora, há uma criatura cujo destino ainda não discutimos, e é uma das mais importantes para qualquer ecossistema oceânico. Você consegue adivinhar qual? É o primeiro ser marinho que eu mencionei. É o coral.
Sim, essa estranha criatura rochosa é na verdade uma colônia maciça de minúsculos invertebrados, e essas maravilhas da arquitetura orgânica são a peça central de uma infinidade de habitats marinhos. Os furacões são uma coisa ruim para a maioria das vidas aquáticas. Aliás, eles são uma coisa terrível para qualquer ser vivo que esteja em seu caminho. O coral é o mais próximo de ser uma exceção. A água em movimento junto com os detritos voando são conhecidos por destruir formações de coral com facilidade, mas isso nem sempre é uma coisa ruim. Fragmentos que sobrevivem ao deslocamento podem criar raízes onde quer que aterrissem. Esta é a principal maneira pela qual os corais se espalham para novos locais. Infelizmente, esse processo não é sem riscos. O coral fragmentado fica vulnerável a lesões ou doenças, tornando sua sobrevivência incerta. Existe também a possibilidade de os pedaços serem enterrados no sedimento que o furacão provocou. Embora o grande volume de fragmentos garanta que alguns se enraizem, eles demoram a crescer. Esse ciclo pode ter sido sustentável uma vez, mas como os recifes de coral já vêm lutando devido à poluição e outros fatores, o dano não está sendo reparado com rapidez suficiente. É assim que muitas criaturas se veem privadas de seus habitats, literalmente da noite para o dia. Bem, essa é uma mensagem triste para terminar. Então, não vamos terminar. Há um raio de esperança para a continuidade da existência de habitats marinhos. As pessoas estão percebendo e os recifes artificiais estão surgindo em todo o mundo há algum tempo. Existem muitos objetos feitos pelo homem que podem servir de habitat para peixes e crustáceos e, eventualmente, tornar-se a base de uma estrutura de recife de coral. Muitas vezes, os recifes começaram como lixo reaproveitado, com navios antigos e plataformas de petróleo abandonadas sendo algumas das escolhas mais comuns. O objeto em questão é afundado em um local estratégico ao longo de uma corrente oceânica. Esta carrega plâncton para a estrutura, que atrai pequenos peixes, como os da família dos ciprinídeos e as sardinhas. Estes, por sua vez, atraem peixes maiores, como atuns e tubarões, além de criaturas de tamanho médio, que procuram um lugar para se esconder. Nos anos seguintes, a estrutura fica incrustada de cracas e corais. E assim, quase antes que você perceba, um novo recife de coral nasce. Já os recifes artificiais nem sempre funcionam como planejado. Um dos primeiros exemplos foi o agora famoso Recife Osborne, na costa de Fort Lauderdale, na Flórida. Ele foi montado em 1972 como uma maneira de impulsionar a indústria pesqueira local e, ao mesmo tempo, encontrou-se uma maneira ecológica de dar um destino para milhões de pneus descartados. Estes foram presos com uma combinação de cabos de aço e nylon e ancorados no fundo do mar por um círculo de grandes blocos de concreto. Enquanto as coisas correram bem no início, nenhuma medida foi tomada para garantir que os cabos de aço não enferrujassem. E foi o que aconteceu. Algumas tempestades tropicais depois, milhões de pneus se espalharam por centenas de quilômetros da costa. O Recife Osborne acabou sendo ao mesmo tempo o garoto propaganda por consequências não intencionais. Ainda assim, existem muitas tentativas bem-sucedidas de construção de recifes em todo o mundo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.